Estou convencido que as faculdades de educação são como as madraças no Paquistão e Afeganistão, onde poucas obras, no caso da madraça é o Corão, no caso das faculdades de educação, 3 ou 4 livros que são memorizados e o que está fora desse universo não interessa. Assim não dá. Não dá. É um mundo muito fechado, ideologicamente orientado e que está proibindo o país de avançar. A educação básica do Brasil é uma tragédia. Está nas manchetes. E não é difícil mudar isso, só que temos que pensar criativamente. E as universidades são culpadas por isso, da forma com que eles preparam ou despreparam. Eles não discutem o que é a luta na sala de aula. Meus amigos na Faculdade de Educação da USP me dizem, em vez de tanta teoria, temos que ensinar para os futuros professores a realidade da sala de aula, as brigas com os alunos, e alunos contra alunos. Isso é como ensinar física e biologia num ambiente de guerra quase. A culpa é as universidades lavam as mãos, não tem nada com isso. Não pode continuar assim. Insumos versus resultados. Os investigadores, os averiguadores do MEC, quando eles olharam a instituição, especialmente de educação à distância, querem medir quantos metros quadrados tem os banheiros, entende? Onde os conteudistas vão ficar. Esses são insumos. Quantos PhDs tem os conteudistas, etc. Isso não é importante. Pessoas sem nenhuma titulação podem ser tão competentes como pessoas com todos os títulos acadêmicos. É só uma questão de selecionamento. Eu lembro, uns 30 anos atrás, meu amigo, colega da USP, Júlio Plaza, morto espanhol, grande artista plástico, veio falar comigo. Leito, a PUC de São Paulo me convidou para fazer o doutoramento. Terminou? O Júlio diz, PUC me convidou para fazer doutoramento, mas eu não tenho nem bacharelado. O que é que eu faço? Momento. Telefonei para um conhecido meu, que naquela época era diretor do DAO, Departamento de Assuntos Universitários do MEC, Tarcísio Della Senta, gaúcho. Tarcísio, o que é que a gente faz em casa? PUC tem autonomia. Se PUC quer aceitar ele, eles podem. E pegou, a coisa funcionou. Ele fez doutoramento direto pela PUC e continuou na sua carreira. Mas PUC teve coragem de fazer isso. Muitas instituições estão com medo de enfrentar o MEC, peitar o MEC, por medo de ser punido mais tarde. O que interessa não são os insumos, o que interessa são os resultados. Os alunos aprenderam. Não importa se o professor tinha doutoramento ou tinha doutoramento, eles aprenderam bem. Olha os resultados do INADI. Desde 2007, os alunos que estudaram à distância no Brasil tiraram, em média, notas superiores aos alunos do presencial. Então, quem vai dizer que a educação à distância no Brasil não tem qualidade? O resultado está aí. Pode arguir quanto você quiser sobre qualidade, está lá. E a aposentadoria compulsória? Não, eu não tenho nenhum interesse especial nesse problema. Mas a USP me obrigou a me aposentar. E ainda estou com energia, eu quero continuar. Então temos que mudar essa lei de obrigatoriedade entre juízes, educadores. Enquanto você quer continuar lecionando, enquanto você continua falando coisa com coisa, fica. Então, aqui é um gráfico que eu preparei 15 anos atrás para uma reunião do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, numa reunião em Cartagena, nas Índias. Porque eu estava chocado com o sistema injusto do Brasil. Como que a luz...
Como que eu consigo a luz? Não. Oh, agora... Aqui, escolas públicas de primeiro grau, 70% do total. Escolas particulares do primeiro grau, professores com salário um pouco melhor, mais equipamento, etc. E normalmente essas pessoas vão para a escola pública de segundo grau, essas vão para a escola particular de segundo grau. E aqui surge o problema. Aqui é o vestibular. Esses alunos, por ter uma preparação um pouco mais forte, conseguem passar aqui e entrar em universidade gratuita. Bonito, não? Mas injusto. E quem teve uma preparação, às vezes, mais fraca, eu acho que a USP agora tem 20% dos seus alunos vindo da rede pública, mas normalmente passa aqui. O problema é engrossa, isso é só uma parte, mas piora agora, porque as faculdades de educação nas instituições públicas têm uma tradição de pesquisa, que significa que os alunos têm pensamento mais crítico, senso de pesquisa, de conferir conhecimento. E onde essas pessoas vão ensinar? Eles vão ensinar aqui, entende? E quem se formou em universidades particulares, que normalmente podem ser muito boas, mas muitas não têm tradição de pesquisa, que seria ideal, onde eles vão ensinar? Vão ensinar aqui. Quer dizer, é um ciclo não virtuoso que vai reforçar. Eu não sei como sair disso, eu não tenho a solução. Mas isso vai continuar fazendo o sistema extremamente injusto e fazendo com que a qualificação de mão de obra seja periclitante. Quais são os obstáculos à inovação? Todo mundo na organização, seja de universidade tal, Instituto Federal tal, etc., todo mundo na organização é pago para manter o status quo. Bom, manter a situação do jeito que está. Deixa como está para ver como que fica. Não é? Eu aprendi isso no Brasil. Deixa como está para ver como que fica. Um excesso de aprovações necessárias. Colegiados, conselhos e isso. Leva 2 anos para o MEC aprovar um curso à distância. Até lá a bibliografia muda, professores mudaram, morreram, etc. Mas você tem que repensar tudo. Você muda sua proposta 2 anos depois. Tomadas de decisão lentas, quase glaciais. O departamento legal diz, não pode. Nunca deixe um homem ou mulher financeira ser líder de um grupo. Porque eles sempre dizem que não tem dinheiro suficiente. Sempre, mesmo nas empresas, é a mesma coisa. Politicagens internas dentro dos departamentos, inveja dos colegas que não recebem um novo computador, você recebeu, eu não recebi, almoço pago ou outros benefícios. Inércia. Deixe como está para ver como fica. Não há incentivos para superar suas inclinações, para deixar tudo como está. Complacência. Um falso senso de invencibilidade. O nosso grupo está no controle do departamento, está em controle da faculdade, do instituto, está tudo bem. É normal para pessoas e organizações resistir a mudanças. Aqui uma lista de formas, seria bom tomar nota disso, como matar uma boa ideia. Virar mais profissional do que você está trabalhando inovações. Já tentamos isso antes e não funcionou. De onde veio essa ideia? Foi fulano de tal, então eu sou contra. Como meu amigo aqui na frente. Acabamos de encerrar nosso planejamento estratégico. Então, ou bem que não tem. Não está em nosso campo de interesse. Não sei quantas vezes eu ouvi isso. Não está em nosso orçamento. Então muda o orçamento.
Essa ideia não apareceu em nossos focus groups. Já escolhemos outro caminho. Isso nunca funcionou. Eu vou pular sobre isso, mas só o segundo. Como começar um startup, quer dizer, um novo projeto, seja no instituto educacional, seja na empresa. Dar para a equipe liberdade para criar, para experimentar e para fracassar. Liberdade para fracassar. Como diz Thomas Edison, eu não fracassei, eu simplesmente achei 10.000 métodos que não funcionam. E designar como gerente senior alguém que reporta apenas ao executivo máximo. Vou pular isso. Quem vai te apoiar nessas mudanças? O MEC? Esquece. Eles são cães de guarda do status quo. Manter as coisas como eles querem. Ex-alunos que estão nos conselhos, nas suas instituições, etc., também não. Eles querem que a universidade fique como estava quando eles estudavam lá. Como está, como fica. Os conselhos curadores, aqueles em cima do reitor, etc., também não. Eles acreditam que eles estejam lá para apoiar a administração, mesmo os erros da administração. Eu vou terminar agora com uma lista maravilhosa de mandamentos, os 10 mandamentos para o educador, 10 mandamentos de ensino, feito pelo Bertrand Russell, talvez um dos maiores filósofos matemáticos do século XX. Em 1951, ele escreveu na revista do New York Times a seguinte lista. Vem para pensamento criativo. Não se considere absolutamente certo em relação a qualquer assunto. Quer dizer, não achar que você é dono da verdade. Vai com calma, porque nova evidência pode aparecer, como aconteceu comigo com Carl Bereiter de Toronto, sobre competências. Deu bom, e agora eu vejo a luz que ele criou. Não pense que é vantajoso prosseguir escondendo alguma evidência, uma vez, que com certeza a evidência aparecerá mais tarde. Eu não preciso dar um exemplo que está nos jornais nesses dias, exatamente isso. Nunca tente desencorajar o pensamento, porque com certeza você conseguirá e você vai ter que conviver com isso. Quando você encontrar oposição, mesmo que seja seu marido, seus filhos, tente superá-lo através de argumentos e não pelo uso de autoridade. Porque eu digo que isso você vai fazer. Porque uma vitória que depende da autoridade é irreal e ilusório. Tem que falar isso para o pessoal do MEC, não é? Eles têm que aprender isso. Em vez de ações policialescas, eles devem ensinar para as instituições de ensino como fazer autoavaliações que têm validade e são fortes, etc. Não mantenha respeito pela atitude de autoridade demonstrada por outros, porque sempre há autoridades contrárias encontráveis. Nunca use força para abafar opiniões que você considera perniciosas, porque se fizer isso, essas opiniões acabarão abafando você. Não tenha medo de ser excêntrico nas suas opiniões, porque cada opinião aceita hoje, no passado era considerado excêntrico. Procure o prazer mais em discordância inteligente do que em concordância passiva. Porque se você valoriza a inteligência como você deve, a primeira implica uma concordância mais profunda do que a segunda. Seja escrupulosamente honesto, mesmo quando a verdade for inconveniente, porque é mais inconveniente tentar escondê-la. Não sinta inveja de felicidade daqueles que vivem num paraíso de bobos, porque apenas um bobo pensará que se trata de felicidade. Gente, muito obrigado pela atenção.
Bem, continuando o trabalho da mesa, nós então teremos um espaço dedicado ao debate e a seguir uns 15 minutos para que cada palestrante responda as perguntas e faça as suas considerações finais. Nós recebemos uma moção de repúdio e eu quero lembrar, eu não sei se foi explicitado na abertura, que o espaço para as moções de apoio às moções de repúdio será na plenária final dos trabalhos. Então a mesa vai encaminhar a organização, a moção, para que ela seja apresentada na plenária final. Caso o cliente deseje apresentá-la, poderá fazê-lo pelo último dia. Nós recebemos cerca de 20 intervenções. Essas intervenções, elas trazem comentários sobre as falas, opiniões sobre as mesmas e perguntas orientadas a cada palestrante que já foram encaminhadas aos palestrantes. As perguntas, para serem sintetizadas, organizadas nas seguintes. Primeira, que fale sobre as propostas de ações do movimento, não é 15 de maio, e como ocorre a privatização da educação na Espanha. A seguinte, qual será a saída da Espanha para a crise, como se dará também na comunidade europeia. A seguinte, como a formação profissional pode promover o desenvolvimento sustentável, social e ambiental. Seguinte, como conciliar a educação de qualidade para todos e todas com o projeto de expansão da rede da educação profissional e tecnológica de cunho nitidamente neoliberal e onde é direcionado ao atendimento do mercado e contra o desenvolvimento do ser humano. Pergunta seguinte, a educação à distância no Brasil tem um modelo único ou contempla as diferenças regionais? Outra, a busca de princípios comuns na construção da metodologia usada pelo projeto, não é 15 de maio? Seguinte, o que pensam os dois palestrantes sobre a lógica das habilidades e competências presentes nas políticas curriculares governamentais, obviamente que nossas, aqui no Brasil. Seguinte, como na Espanha se trabalha a questão da saúde do trabalhador e trabalhadora junto aos alunos. Depois, qual a relação entre a formação econômica e social e os problemas da educação? Não tendo isonomia salarial, pergunta como superar a injustiça considerando as condições, as injustiças que aparecerão considerando as condições de trabalho no Brasil. E uma última, como inovar dentro do modelo autoritário de educação que aqui é hierarquizado, utiliza avaliação quantitativa e ainda centraliza a escola na atuação do professor e professora. Se existe o desejo de alguém se manifestar no microfone que não tenha enviado as perguntas por escrito, não é esse o momento. Então, nós vamos também limitar em 5 pela hora, temos 1, 2, 3, 4, se adiante 5, por favor, e se houver depois a possibilidade, se abriria mais. Então, tem 5 pessoas que se inscreveram, não é? Não estou percebendo mais ninguém. Para que possam ser identificados e identificadas. Mais alguém achar? Não? Então, enquanto os companheiros não eleem para preparar a sua intervenção de resposta final, vamos ouvir então José Luiz Rodrigues.
dia a todos e a todas. A minha pergunta para a mesa é o seguinte: os professores começaram falando hoje, a gente tem que falar do lugar de onde vem. Eu sou José Luiz, filho de pai e mãe analfabetos, negro, criado na periferia da região metropolitana de Betim, Minas Gerais, estudante de escola pública, que fez a licenciatura e o bacharelato também e a pós-graduação nessas escolas, professor da periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, e vim aqui dialogar com a mesa e perguntar o seguinte: bom, o Brasil de fato não tem prêmios nobres, mas o grande Nobel que esse país tem é Paulo Freire. O senhor apresentou aqui, professor Frederico, é totalmente contraditório ao que foi o legado da prática que Paulo Freire me ensinou desde quando eu entrei na escola e na educação pública e fui galgando para outros lugares, trabalhando em secretaria de educação e hoje na direção do sindicato. Porque ele fala que ninguém aprende nada sozinho, a gente aprende em comunhão. E o rapaz de Barbacena, o dentista de Barbacena, como grande parte dos alunos que estão aqui da educação federal, eles têm muito a nos ensinar. Porque o sentido de educação ela precisa dessa sinergia das duas partes. Então, eu também se coloca sofrendo Pernambuco, que você educa o seguinte, aqueles meninos pobres, e dizer que é preciso você pensar na educação como lugar de esperança. Eu queria que o senhor comentasse isso, dissesse para a gente também por que o seu país, já que nós somos doutores, vocês têm grandes quantidades, por resolver o problema da violência, da matança de jovens das escolas públicas, que é nos Estados Unidos, que acontece lá na Europa. O som, por favor. Oi. A pergunta é a seguinte: por que, já que o senhor veio aqui nos apresentar com todo respeito na sua fala, eu queria perguntar no seu país, os Estados Unidos da América, com relação à matança dos alunos que acontecem lá, e essa forma tão individualista de ser norte-americana. Porque eu sinto, hoje eu vim aqui dizer para nós, brasileiros e brasileiras, escolas públicas federais, a receita do bolo é realmente altamente contraditória. Porque eu sinto tudo lá, e as pessoas vêm aqui apresentar a receita, descobrir a roda novamente. Eu creio que a gente está no caminho certo aqui no nosso país, dizer o seguinte, que aqui há negros, negras, homens e mulheres, de todas as partes do Brasil, com todas as suas contradições, aqui dentro desse auditório, são presentes aqui neste lugar. Que é que tipo de educação? E o grande mestre da nossa vida foi Paulo Freire. Isso foi contraditório. Paulo Freire, Miguel Gonzalez, que vai estar aqui amanhã falando também, discutindo a questão do currículo e do apoderamento político que esses homens e essas mulheres nós estamos fazendo aqui. Tempo. Isso eu comentasse isso. Se eu deixar, então agora, para os 3 minutos, a intervenção de Maria Luísa Troiano. Bom dia, eu sou Maria Luísa, profissional da educação profissional do estado do Mato Grosso, pedagoga. E eu acho que a mesa aqui, nós temos contribuições dos dois palestrantes, mas com embasamentos diferentes. Né? Então eu vou fazer a minha questão para os dois palestrantes, elaborando as questões a partir das falas do professor Frederico. Mas quero aqui também as contribuições da resposta dos dois palestrantes, do professor também Júlio Rogério. Tá? Eu começo com a pergunta: será que o problema está mesmo no sistema educacional? Será que temos que nos qualificar mais? Mas para atender às necessidades de quem? Para fortalecer mais os objetivos capitalistas que produzem a exclusão? Será que é para isso que nós temos que buscar mais qualificação profissional nos nossos cursos técnicos? Como a educação profissional pode atuar, então, para promover o desenvolvimento sustentável, socioambiental, o desenvolvimento do ser humano para viver nesse mundo, o desenvolvimento de si mesmo e da sua comunidade? Que formação tem a maioria dos professores que atuam na educação profissional? Eu senti uma certa desvalorização com relação aos profissionais da educação.
e também sou pedagoga formada na escola pública Filhas de Colombo, né? De camponeses, sem escolaridade. Pude conhecer a cidade de meus pais nesse evento, que passei pelo Fórum Paulo Freire e vim para o Fórum de Educação Profissional. Então, pergunto, naquele quadro que o professor Frederico apresentou, fica bem claro de que o governo federal está colocando dinheiro público nas universidades particulares para formar os professores, porque esses professores, em espaços talvez de não boa qualidade de formação, estarão atuando nas escolas públicas. Esse é o complemento do seu quadro, professor, que hoje está vindo do MEC, que o senhor faz a crítica, muito bem feito, né? Que o dinheiro público, o nosso dinheiro público está indo para as universidades particulares, que não trabalham com pesquisa, para formar os educadores. E eu pergunto, que formação pedagógica, humana, de sociedade,